Isso talvez não seja intuitivo, mas uma das coisas que faz de Jair Bolsonaro um mau político é que ele não sabe mentir. Vejam bem, não é que Bolsonaro não minta, porque ele mente. Aliás, ele mente muito, mas é transparente. Quando Jair Bolsonaro mente, qualquer um com meio neurônio e mais de 12 anos sabe que ele está falando algo em que não acredita. Nessa quinta-feira, prometeu que o Brasil vai ser um emissor neutro de carbono até 2050. A meta anterior era 2060. Garantiu também que o desmatamento no país acaba em 2030. Sabe quem que acreditou? Pois é, ninguém. Aliás, Bolsonaro foi escanteado para 19º na fila dos chefes de Estado a falar. Em encontros de clima, o Brasil está sempre entre os primeiros. Nessa quinta foi pior. Quando o Bolsonaro foi falar, o americano Joe Biden não estava nem sentado à cadeira ouvindo. Sabem uma coisa em que dá para acreditar? É que em diplomacia não há acidentes. Quem ouve, quem não ouve, quem recebe, quem não recebe, tudo significa algo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Ah, e esse aqui, esse é o ponto de partida. Sabe por que Bolsonaro não consegue convencer ninguém de que agora ele fará de tudo para defender o meio ambiente? Porque Bolsonaro é um reacionário e todo mundo sabe disso. É o que sai de mais puro da alma dele, ser reacionário. Vale a gente gastar um tempinho aqui definindo essa palavra. Muitos desses termos foram se desgastando com o tempo e no fim ficam parecendo só xingamentos. Só que não são. São palavras que têm significado. E reacionários não são muitos no mundo. São minoria. Como também são minoria o completo oposto, os revolucionários. Eu abri a Wikipedia e o primeiro parágrafo diz o seguinte: em ciência política, entre aspas, em ciência política, reacionário pode ser definido como uma pessoa ou entidade com opiniões políticas que favorecem o retorno a um estado político anterior da sociedade. Como adjetivo, a palavra reacionário descreve pontos de vista e políticas destinadas a restaurar um status quo do passado. Fecha aspas. Vamos desenvolver um pouco. Imagina uma escala política que não define suas crenças, mas define a sua vontade de mudar as coisas como estão. Numa ponta você tem um revolucionário. É o sujeito que quer mudar tudo, radicalmente, agora, se for preciso, com violência. Aí você tem o progressista. Ele quer mudar, acha necessário mudar, mas está disposto a trabalhar a construção do consenso para que a mudança venha. Daí aparece o conservador. Ele prefere não mudar, mas se tiver que mudar, que seja o mais lento possível e num processo muito controlado. Por fim está o reacionário. Ele não quer mudar. Na verdade, ele quer dar 2 passos atrás. Ele é radical nisso. E sim, ele está disposto à violência. Veja, o reacionário não se contenta em evitar mudanças. Ele acha que a sociedade já mudou demais, que seus melhores valores foram muito abandonados e precisam ser restabelecidos. Isso quer dizer, claro, que o que é ser reacionário vai variar de sociedade para sociedade. Ser reacionário na União Soviética de Mikhail Gorbachev é ter saudades de Joseph Stalin. E ser reacionário no Brasil, reacionário mesmo, não é difícil. Basta retornar ao passado e imaginar o Brasil mais antigo que há. Nos 1500 não existia Brasil, foi só Portugal improvisando naquela terra. Pega pau-brasil, aí divide em capitanias e não dá certo, põe os governadores gerais, funda umas cidades. Só no finalzinho, quando começaram a plantar cana, é que começa a tomar alguma forma aquele bicho ali. Nos 1600 já temos algo que dá para chamar de Brasil. Do recôncavo baiano até o Recife, era um grande canavial. A primeira indústria agrária da história produzindo açúcar de qualidade para a Europa inteira.
Do recôncavo para baixo era todo mundo muito pobre, muito violento e todos, rigorosamente todos, tomados pelo sonho de ficar rico. Porque se você abandona a vida na Europa para se meter no inferno tropical, acredite, você é movido obstinadamente a ficar rico. Você olha para aquela mata gigante, fechada, densa, centenas de tons distintos de verde e o que você enxerga é um monstro a ser domado. Um monstro cheio de índios canibais que também tem de ser domados. Porque em algum lugar daquela verdalhada toda tem ouro, tem prata, tem esmeralda e você vai achar. Prestem atenção no que fala Jair Bolsonaro. Ele não fala em indústria do século XXI. Caramba! Ele não fala nem em indústria do século XX. Bolsonaro defende o agronegócio e os olhos dele brilham mesmo é quando fala de garimpo, quando fala dos metais misteriosos no subsolo da Amazônia. Ele não enxerga biodiversidade, não enxerga tecnologia sustentável, não entende como a mata pode dar muito mais dinheiro sendo densa, sendo grande, sendo viva. Bolsonaro é um brasileiro do século XVII. Ele vê senhores de engenho e vê bandeirantes. O resto é coisa de maricas. Essa é a visão dele de Brasil. Não é claro? Não é evidente? Todo mundo percebe. O problema é que nós não estamos no século XVII, estamos no século XXI. Existe uma guerra fria lá fora que Estados Unidos e China estão travando. Quando era Donald Trump numa ponta, outro reacionário que desejava trazer os Estados Unidos de volta para os tempos pré-guerra civil, aí eles falavam mais ou menos a mesma língua. Tinham valores similares, embora o Trump tivesse cá entre nós um século e meio na frente. Mas isso é só um detalhe. Donald Trump estava lutando a guerra errada. Ele achava que sua guerra com a China era uma guerra comercial. Essa não é a visão olavista não, tá? A visão olavista que o bolsonarismo endossa é de uma guerra cultural, uma guerra de valores cristãos do Ocidente contra os pagãos do Oriente. Também está errado. Está até mais errado. É uma visão igualmente reacionária, aquilo que a gente chama de pré-moderno. Essa guerra, na verdade, o que essa guerra é uma guerra de sistemas. É a democracia liberal contra o capitalismo de Estado chinês. O primeiro é um sistema em que o Estado não controla nem planeja a sociedade, que privilegia liberdade, distribuição de poder e alternância de poder pelo desejo popular. O segundo é um sistema de Estado que centraliza o planejamento do que a sociedade será, onde não há alternância ou distribuição de poder. E não vamos nem falar de liberdade, né? A pergunta que está na mesa é a seguinte: vamos comparar nas próximas décadas o resultado desses dois projetos. Qual gera uma sociedade onde as pessoas vivem com mais dignidade? Qual gera mais tecnologia sem destruir o planeta? Qual gera maior riqueza que pode distribuir melhor para a população? É isso que as pessoas vão avaliar no fim das contas. É isso que vai gerar pressão interna dentro dos países em direção a mudanças. Que modelo você quer seguir? Essa cúpula de líderes sobre o clima que está acontecendo 100% online trata disso, dessa briga entre Estados Unidos e China. Joe Biden, diferentemente de Donald Trump, entendeu qual é a guerra. Reacionários nunca entendem nada. Eles estão fixos num tempo que não é o nosso, num tempo que já passou. É por isso que Joe Biden está usando o peso do Estado americano para virar o navio, para injetar o dinheiro de forma pulverizada em toda a sociedade, de forma horizontal, para permitir que mudança surja. Não tem planejamento central, grandes estatais, grandes campeões nacionais. É dinheiro injetado direto na circulação da sociedade. É uma aposta pesada no sistema. Foi o que os americanos fizeram entre o governo de Franklin Roosevelt e o de Lyndon Johnson. Um arco de 30 anos que consolidou a economia do país e criou a infraestrutura que a União Soviética não foi capaz de inventar, de criar. Só que os chineses já têm resultados que os soviéticos nunca sonharam a chegar perto de ter. O sistema deles é muito superior ao stalinista, pois desenvolve tecnologia, distribui educação e gera riqueza. Mas isso não quer dizer que vai dar certo a longo prazo. Olha, o Brasil tem uma oportunidade nessa nova Guerra Fria. A gente tem a Amazônia.
E não dá para pensar num mundo de descarbonização sem essa floresta. Mas para entrar nela, a gente vai precisar de um presidente que entende o debate que estamos vivendo, que tome um lado, o nosso lado, o da democracia liberal. Isso não quer dizer não fazer comércio com a China, não. Muito pelo contrário. É só uma questão de entender que tipo de sociedade nós queremos construir. É só isso. Não é difícil.